Bom dia. Tá muito alto. Então vamos de novo, aquele bom dia do domingo? Bom dia! Bom dia! Ah, esse bom dia é um bom dia caloroso, um bom dia muito bonito. E é um bom dia com alegria, porque estamos mais uma vez aqui reunidos na nossa reunião das manhãs de domingo. Quando chegamos aqui, essa casa que já está preparada para nos receber, nos abraçou. Fomos abraçados pela equipe espiritual que dirige os trabalhos da casa. E estamos aqui juntos com um propósito, que é aprendermos mais um pouquinho para nós fazermos nessa encarnação o melhor que pudermos. Então é uma manhã muito feliz. E nessa manhã muito feliz nós temos um companheiro que vem trazer para a gente a sua palavra, que é o nosso companheiro Jorge José, e depois eu vou apresentar ele direitinho, falar do tema. E agora nós vamos ouvir uma página para que possamos entrar na mesma vibração. A nossa companheira Kátia vai ler a página e em seguida vamos fazer a prece. Bom dia. Bom dia. Do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O item é o 123. Condição comum. Imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Está em Marcos, capítulo 9, versículo 24. Aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui a expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior, participam das edificações alusivas à crença. Contudo, ante das dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falta um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis, que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão, ao mesmo tempo, ajuda para sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Graças a Deus. Envolvidos pela mensagem, vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento, elevar o coração a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso irmão maior, aos espíritos amigos que estão sempre torcendo por nós, aos espíritos que dirigem os trabalhos da casa, ao nosso anjo guardião. E dizer
da nossa alegria em mais 24 horas de oportunidades. Dizer da nossa disposição em aprendermos para fazermos melhor. Dizer que sabemos o quanto somos amados, intuídos, e sabemos que a todo momento somos inspirados ao bem e a oferecer o melhor que já podemos. E também pedir, Senhor, pedir pelos momentos em que nos sentimos enfraquecidos, em que achamos que não vamos conseguir, que lembremos que não estamos sozinhos e que há sempre, sempre o teu amor a nos guiar e espíritos amigos a nos amparar. Que saibamos no nosso coração, no fundo de nosso coração, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde caminhamos, e que saibamos olhar em volta com olhos de ver, para conseguirmos de verdade enxergar todo o bem que existe nesse mundo. Existe sim. E tudo o que já podemos fazer, toda a luz que já conseguimos acender em nós. Muito obrigada por todo esse amparo. Muito obrigada por todo esse amor. E assim, felizes por estarmos mais uma vez reunidos no firme propósito de crescimento. E assim crescendo, podermos ser melhores para todos aqueles que conosco caminham, te pedimos permissão para dar por iniciada a reunião da manhã de hoje. Que assim seja. Antes de passarmos a palavra ao nosso irmão, nós gostaríamos de lembrar dos celulares. Quem ainda não colocou o seu celular no silencioso, não deixe de fazê-lo, para que ele não toque no momento em que estamos concentrados e tire a nossa concentração. Hoje nós temos o nosso companheiro Jorge José, da Sociedade Espírita Jorge, e que vai nos trazer um tema muito, muito importante: justiça divina e desigualdade social. Então, vamos ouvi-lo, como sempre fazemos, com muita atenção. Se quiser trazer o copinho, pode, tem um lugarzinho. Bom dia, eu acho que vai ter que abaixar um pouquinho. A voz é um pouco mais forte, entendeu? Então, se pegar o microfone bem mesmo, vai longe. Mas o bom dia ficou fraco, vou ter que concordar com a minha, ficou muito fraco. Então, um domingo de manhã, aquela energia, né, aquela força, aquele calor, né? A gente tá aí para a gente passar por um ótimo domingo em nossas vidas, né, junto às nossas famílias, sempre um domingo de renovação, sempre a esperança se renovando em nossas vidas. Então, com isso, né, e para ajudar, né, com aquela vibração positiva, né, para quem está aqui, né, a gente vai dar aquele bom dia caloroso, né, para a gente poder sentir essa energia, essa força e a espiritualidade que já está aqui presente, sentir isso junto a cada coração, né? Então vamos lá. Bom dia, pessoal! Bom dia! Viu como é que já ficou muito melhor essa energia, essa vibração? Então a gente já agradece. Bom, eu sou o Jorge, da Sociedade Espírita Jorge, né? Ela fica lá em Vila Isabel, na Praça Barão de Drummond. Então, se alguém algum dia estiver passando por lá, né, por Vila Isabel, lá na Praça Barão de Drummond, seja muito bem-vindo, né, à nossa casa, né? A casa esse ano completou 99 anos,
a Sociedade Espírita Jorge, está entrando no ano do centenário, né? Então tem muita história também na prática e a serviço do bem. É uma casa co-irmã, né, ao Centro Espírita Miguel, e que também a gente tem muita alegria de poder estar aqui, né, junto nesta manhã, do dia domingo, do dia de hoje. Bom, mas a temática que nos trouxe para a gente conversar um pouco hoje e trazer reflexões é sobre a justiça divina e as desigualdades sociais. Confesso que na atualidade, ao conversarmos sobre justiça divina e desigualdades sociais, é um tema bem abrangente, né? Bem complexo. Mas eu queria começar, né, essa nossa conversa agora nesse momento, lembrando de uma passagem, né, do Evangelho, né? E que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, traz a história desse personagem ainda com mais detalhes, como está lá no Evangelho. Ele fala sobre um personagem e ele intitula da seguinte forma esse capítulo: O Servo Bom. Alguém já sabe de quem nós estamos falando? Pô, João, você só falou servo bom, você já está achando que a gente já sabe quem se trata? Então vamos narrar de uma forma bem simples e direta sobre esse personagem do Evangelho. Era um homem de baixa estatura e que sabia que Jesus iria passar pela cidade onde ele se encontrava. Uma multidão aguardava o mestre, e aquele homem de baixa estatura resolve procurar uma árvore, aonde ele vai subir nesta árvore para poder avistar o mestre. Mais ou menos já temos ideia de quem nós estamos falando. Mas esse homem, não ainda ali se dado por vencido ali naquele momento, só para olhar o mestre, ele vai convidar o mestre para ir até a sua casa. E o mestre vai. Só que para aquela época, aquele homem era um homem de muitas posses, de muitos bens, era um publicano, um cobrador de impostos. Olha, gente, né? Todo mundo adora, né, as cobranças, né, que chegam, né, às nossas casas. Hoje em dia são os boletos, né? Não vem ninguém lá na porta, às vezes, nos cobrar. Mas existia naquela época os cobradores de impostos. E aí os discípulos ficam, né, inquietos, né? Como mestre, o Senhor vai ceiar na casa de um homem que cobra os impostos, que tira as coisas de cada um de nós, dos nossos bens. Ele é como se fosse um homem lá da alta sociedade. Nós estamos aqui, ó, né, no meio do povo, né, que sofre, que passa perseguição, né, entre outros elementos. Mas o mestre não fazia distinção. O mestre, ele estava ali com todos, para cuidar muito mais do que o nosso aspecto físico, porque ele queria cuidar do nosso espírito, dos nossos corações. E ele viu naquele homem que era um cobrador de impostos, alguém que queria se transformar, alguém que estava buscando a sua reformulação íntima naquele momento, para poder, mais tarde, porventura, seguir também ao Mestre Jesus. Então, ele identificou naquele homem características as quais ele mostrava, repito, a sua reforma íntima e a sua transformação. Por que trouxemos essa história desse personagem? De quem se trata? Depois de contarmos um pouquinho essa história, estamos nos referindo a Zaqueu. Homem de baixa estatura, cobrador de impostos, que tinha um certo conceito social e que, antes de conhecer a Jesus, menosprezava as outras classes sociais. Olha, isso desde aquela época do mestre. A gente já via o quê? As desigualdades sociais.
E aonde está a justiça divina nisso tudo? É esse o tema que nós vamos conversar na manhã de hoje. Bom, Rodolfo Caligares, no livro Páginas do Espiritismo, no capítulo 6, então, fontes de pesquisa, tá, gente? Páginas do Espiritismo Cristão, capítulo 6, Rodolfo Caligares. Ele vai falar da seguinte forma: todos somos capazes de seguir o exemplo de Zaqueu, pois, em verdade, enquanto não prepararmos a morada dos nossos corações para nela recebermos a visita do Cristo, enquanto a nossa consciência não se iluminar com a sua presença e não nos colocarmos a dispor para reparar todo o mal que houvermos feito aos nossos irmãos, não teremos toda a glória de ser chamados também de filhos de Abraão, que significa herdeiros do céu. Então, o Rodolfo Caligares já mostra que Zaqueu teve que abrir mão de muita coisa, né? E na história de Zaqueu vai mostrar que logo depois desse convívio com o mestre, ele vai fazer inúmeras doações, se dispor dos seus próprios bens para auxiliar ao próximo, aos outros, aos irmãos. Ele se transforma, ele muda. E essa história de Zaqueu vai fazer a diferença, como nós falamos, aqui naquilo que nós queremos abordar. Bom, vale a pena a gente ressaltar um outro detalhe. Quando falamos sobre desigualdade social, que sentimentos vêm no nosso coração? Só bondade, né? Amor, carinho, né? Muita luz, né? Muitas bênçãos. A gente se toma, né, por sentimentos muito gratificantes. Não, pelo contrário. Quando a gente vê determinadas desigualdades sociais, bate até uma tristeza, né? Bate uma revolta, né? Tem gente que se deixa levar pela ira, pela raiva, pelo ódio, né? E ficam, né? Ah, como pode? Eu não sei. E aí algumas pessoas na sociedade até falam assim, né? Será que Deus existe? Como ele pode deixar que isso aconteça? Por que que isso acontece? Ah lá, aquele cidadão ali passando por determinadas dificuldades. E hoje, e essa questão das raças, dessas desigualdades que existem na forma de tratarmos uns aos outros, e homens e mulheres, nossa, agora está uma festa, está infestado de feminicídios, de violência contra a mulher. Isso tudo faz parte dessa desigualdade social. Então, muitas das vezes a gente vai se pegar com determinados sentimentos que não são muito legais, né? Porque aí a gente também acaba, né, ficando bem chateado. E às vezes a gente se deixa levar por sentimentos não muito positivos, né? E aí a gente não se transforma nesse agente de transformação. Isso é importante a gente ressaltar aqui para que a gente possa trabalhar um pouco sobre isso. A desigualdade, ela tem a ver com desarmonia, desequilíbrio, diferença, né? Que é justamente o contrário, né? A desigualdade é o contrário da igualdade. É o contrário do quê? Do equilíbrio. É o desequilíbrio. É quando a gente observa a sociedade e a gente vê que muita coisa está em desequilíbrio ali naquele momento. Mas Kardec, no Livro dos Espíritos, tá? No capítulo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de igualdade, ele vai interrogar a espiritualidade e vai perguntar: é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É uma obra dos homens, não é uma obra de Deus. É obra de quem? Dos homens, e não uma obra de Deus. Então, as desigualdades sociais
não nascem de Deus. Vêm juntos com cada um de nós. E aí ele vai continuar. Algum dia esta desigualdade desaparecerá? Eternas, a espiritualidade respondendo, né, a Kardec. Eternas, somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia, gradualmente, embora lentamente, essa desigualdade, ela vai mudando em alguns lugares, em alguns países? Se nós observarmos bem na nossa sociedade, a gente vê que alguns países já conseguem avançar um pouco mais nessas questões sociais. Outros ainda estão bem mais aquém. Outros estão numa situação um pouquinho intermediária. Mas que alguns pontos hoje são discutidos que há muito tempo atrás nem eram discutidos no meio da sociedade. Certo, gente? Muita coisa nem era debatida ou discutida. E hoje a gente já consegue discutir sobre vários pontos sobre essa questão das desigualdades sociais. Países como o nosso têm alimentado muitos debates, né? Reuniões, né? E a gente está com programas em escolas e tudo mais para tentar conversar e começarmos a entender e trabalhar melhor para que a gente venha a diluir esses efeitos dessas desigualdades sociais. E a espiritualidade continua respondendo ainda na questão 806 a Kardec. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Quando pararmos de pensarmos apenas em nós mesmos. Quando pararmos de olhar apenas para o nosso próprio umbigo. Quando começarmos a termos mais empatia, observando a situação pela qual o outro esteja passando. Então, são elementos, olha bem, hein? Ele fala e deixa bem claro, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Quando melhorarmos essa situação de pensarmos apenas em nós mesmos. E ele coloca, dia virá, né, a espiritualidade, em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como sangue mais ou menos puro. Só o espírito pode ser mais ou menos puro. E isso nunca dependerá da posição social de ninguém. Todos filhos de Deus, todos iguais. Aqui eu sei que todos nós somos espíritas e aqui ninguém faz distinção, né? Se chegar alguém, né, de repente, com uma posição social, será tratado da mesma forma com aquele, às vezes, ao qual que chega com as vestes tão simples e tão humildes. Né? Nós temos o mesmo tratamento uns para com os outros, principalmente porque estamos dentro da casa espírita. Isso são reflexões para que a gente venha a pensar como nós estamos tratando e lidando uns com os outros. Às vezes a gente quer começar a mudar as questões sociais gigantescas, né? Precisamos fazer isso. Levantamos as bandeiras, vamos em busca, mas não conseguimos transformar a nós mesmos. Aqueles que estão próximos de cada um de nós e principalmente, em primeiro lugar, a nós mesmos. Às vezes queremos mudar as questões sociais externas, gigantescas, mas às vezes o mais simples ao nosso lado, o mais humilde, a gente não consegue tratar verdadeiramente e igualmente como um irmão. Pensemos sobre isso. Bom, na questão 807 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade o que devemos pensar sobre aqueles que abusam da superioridade, da sua posição social
para oprimir os mais fracos. Olha, aquele que tem uma posição, né? Tem um cargo, né? Vamos dizer assim, eu sou um chefe, né? Eu sou um coordenador, um supervisor, né? A gente enche, né, de pompa para dizer, quem é você? Ah, eu sou o coordenador Jorge José, o supervisor Jorge José. Aí alguém olha assim, não, eu perguntei quem você é. Eu não perguntei o cargo que você possui. Então, isso também é um cuidado muito grande, né, que a gente tem que ter, né? Porque às vezes a gente quer se apresentar às pessoas, né? A gente não percebe, mas às vezes a gente está se apresentando ao outro e o outro está ali tão simples, não, mas eu queria saber quem você é. Ah, eu sou o Jorge José, pai, com meu filho, com minha esposa, com meu lar, trabalhador da seara espírita, que vamos trabalhar na evangelização com muito carinho, com muito amor. Aquele que ainda está buscando a sua transformação também interior, a sua reforma íntima, que também erra, tropeça, cai, mas também sabe se levantar. Ah, esse é o Jorge. O Jorge não é o advogado, o médico ou o cargo social. Ninguém traz isso como um rótulo para dizer quem é. A gente traz aquilo que está dentro de cada um de nós, através do nosso próprio exemplo, através daquilo que nós desejamos de melhor para contribuir por uma sociedade de melhor. Quem nós somos? Como nós nos apresentamos? Quem nós somos? Isso é uma pergunta que cada um fará a si mesmo. E aí a espiritualidade responde, né, a Kardec, né, sobre essa questão daqueles que se acham superiores, né, e gostam de oprimir os fracos. Merecem anátema. Ele diz, merecem que sejam separados. Ai deles, serão a seu turno oprimidos. Nossa, a resposta, né, da espiritualidade, né? Ferrinha. Renascerão numa existência em que provavelmente sofrerão tudo que tiveram feito aos outros sofrer. Mas a doutrina nos ensina, tem um parênteses aí muito importante. Isso está lá na questão 807, tá? Do Livro dos Espíritos, gente. Deus não é punitivo. Deus não é negativo. De jeito nenhum. Ele não vai punir ninguém. Mas nós, espíritas, sabemos e compreendemos, através da teoria da reencarnação, que temos vidas sucessivas. E essas vidas sucessivas nos favorecem para tentar compreender, olhe bem, compreender não quer dizer que você vai dizer e eu vou olhar, né? A Miriam vai olhar para mim. Não, deixa eu olhar para a Miriam, então. Não é a Miriam, porque ela vai ser, né, mais assim, né, em outro patamar. Então, assim, ela, né, eu olhando para ela e eu vou julgo, critico, né, a Miriam na sua estrada, na sua condição evolutiva. Mas eu não sei pelo qual a Miriam passou em outras encarnações. O que ela pode ter feito, o que pode ter acontecido, ocorrido, e por que hoje ela está naquela situação. Então a espiritualidade, ela nos orienta e nos deixa bem claro que Deus não é punitivo, mas existe uma lei de causa e efeito, aonde todo mundo colhe aquilo que planta. A semeadura é livre, mas a colheita, gente, ela é obrigatória. Isso daí é para todos. Se eu faço bem, colho bem. Se eu faço coisas negativas, é difícil, né, colher muitas coisas positivas plantando frutos ruins, sementes ruins. Na nossa estrada da vida, como é que estão nossas ações? O que eu mais tenho plantado na minha própria vida? A gente tem que levar para a gente, todas essas reflexões. O que eu plantei hoje? O que eu plantei ontem? O que eu estou semeando no agora? A espiritualidade sempre nos orienta que feliz daquele que ao final do dia
ele olha e diz e observa tudo aquele que ele pôde fazer ao longo do dia. E aí passa aquele filmezinho, né, do dia, né? Ah, de manhã, deixa eu ver, ajudei nas tarefas de casa, fiz o bem ao meu irmão, gritei com fulano, aí você, opa, eu acho que isso aí eu preciso dar uma melhoradinha, né? Não tive muita paciência com ciclano, né? Aconteceu isso também, mas também fiz isso de positivo. E aí a gente vai contrabalancear. E o que vai acontecer no outro dia? Vamos fazer as mesmas coisas, né? Não. Nós vamos procurar exercitar, melhorar aonde a gente talvez possa ter nos equivocado e intensificar aquilo que já ficou legal e melhorar aquilo que a gente sabe que precisamos melhorar dentro de cada um de nós. Vale a pena a gente ressaltar que a justiça divina é a aplicação perfeita daquilo que nós acabamos de conversar, sobre a lei de causa e efeito, onde um colhe aquilo que semeia. As desigualdades sociais, elas não são falhas da lei divina. Deus não erra, gente. Mas ela é um resultado das nossas ações. E as nossas ações vêm por intermédio da onde? O que nós temos em cada um de nós? Que é o que faz com que nós realizemos as nossas atitudes e nossas ações. O nosso livre-arbítrio. As nossas escolhas. Que escolhas estamos fazendo em nossas vidas? Como estamos conduzindo o nosso próprio livre-arbítrio? Todos nós aqui temos esse direito a escolher. Com certeza. Eu posso escolher. Posso vir para o Centro Espírita, escolher vir para o Centro Espírita Miguel no domingo de manhã, ou poderia ter escolhido... Olha, gente, covardia, é melhor nem falar isso, dá 2 milhões de pessoas, né? Estar lá em Copacabana e não conseguir acordar hoje de manhã cedo para poder estar aqui. Parabéns, Deus abençoe a todos aqui presentes, né? Iluminando a todos os corações. Assim como que Deus abençoe, proteja a todos que lá estavam. Que todos recebam sempre o nosso carinho e todo o nosso amor, né? Lembremos disso. Isso é fundamental e importantíssimo. A justiça divina, ela é educativa e restauradora. Ela avalia as intenções do nosso livre-arbítrio e o nosso coração. Então, tudo tem peso para a providência divina. As nossas ações e as nossas atitudes, tudo tem um peso, vale muito da nossa intenção, daquilo que nós estamos fazendo. Porque até o bem, se você está fazendo com interesse, mas pelo menos já está fazendo bem, tenha certeza que a espiritualidade está observando. Muito mais terá merecimento aquele que faz aquilo de forma totalmente desprendida. E o que isso tem a ver com essa questão das desigualdades sociais? Porque até na hora de trabalharmos para a construção de um mundo melhor, como nós aqui já comentamos, utilizar bem o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, levar as nossas ações e atitudes a serviço do bem, praticar a nossa transformação interior para minimizarmos essas questões sociais. Porque essas questões sociais só poderão ser trabalhadas se nós começarmos a trabalhar a nós mesmos. Repetimos aquilo que falamos anteriormente. Se nós tentarmos fazer somente as ações externas, sem antes nos transformarmos verdadeiramente, as nossas ações poderão ser apenas superficiais. Mas aquele que faz com amor no coração, esse estará plantando as boas sementes para colher o quê? Os bons frutos. Então pensemos nisso, porque a reforma íntima, ela que ajuda a conscientizar os indivíduos sobre o nosso papel na construção de uma sociedade mais justa.
Precisamos nos reformar interiormente, nos transformarmos. Para aí sim, praticarmos a caridade verdadeira, serviço do bem, aonde nós estaremos estimulando verdadeiramente o amor ao próximo. E vamos estar equilibrando e diminuindo essas disparidades que a gente vê no meio social ao qual convivemos, e que são muitas. A gente está engatinhando ainda, né? Tem muita coisa ainda para melhorar. E a gente precisa ter essa consciência. Mas assumimos o nosso papel, a nossa responsabilidade daquilo que nós precisamos fazer. Leon Denis, no livro Depois da Morte, tá? No capítulo 55, que ele fala sobre as questões sociais, ele vai falar da seguinte forma: a causa do mal está em cada um de nós, nas nossas paixões e nos nossos próprios erros. Eis o que se deve transformar. Para melhorar a sociedade, é preciso melhorar o indivíduo. É necessário o conhecimento das leis de Deus. Precisamos tomar um banho de evangelho no coração. Conhecimento dessas leis superiores para buscarmos o nosso progresso e estimularmos cada vez mais uma palavrinha: a solidariedade. Então, o Leon Denis vai deixar isso aqui bem claro, que a causa das desigualdades sociais, e isso a gente leu lá no Livro dos Espíritos, não é de Deus, é dos homens. Então, quem que nós precisamos trabalhar para acabar com as desigualdades sociais? Os homens. E para melhorarmos os homens, a gente precisa começar a implantar o quê? A prática do bem, da caridade, da solidariedade. Mas nós também somos esses homens. Então a gente precisa do quê, gente? Como nós estamos falando, da nossa própria transformação moral e espiritual. Estamos fazendo a nossa parte no meio social? Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, lá no item 8, tá? A espiritualidade vai falar a Kardec: a ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que sofrem, a prova da paciência e da resignação. E da riqueza é para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Ele coloca os dois com o mesmo peso e a mesma responsabilidade, porque todos têm o seu dever social a cumprir. E as duas polaridades têm as suas necessidades evolutivas, têm as suas necessidades de aprendizado. Se hoje eu estou numa polaridade ou na outra, tenha certeza, temos responsabilidades e obrigações morais, deveres morais a cumprir. Uns vão ter que exercitar mais a paciência e a resignação, outros o desprendimento, a abnegação e trabalhar mais todos esses elementos envolvidos através da caridade. Ainda no capítulo 16, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, pela sua própria experiência, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse dos seus próprios esforços e da sua vontade. Então Deus nunca vai impor, e vai olhar para cada um, vai olhar assim: Jorge, faz a tua parte. Ah, Senhor, me dá, deixa eu... Jorge hoje não está tão provido, né, de bens assim. Senhor, me dá, né, Senhor, deixa eu ganhar na loteria que eu vou ajudar todo mundo. Né? E diz assim: não, sua tarefa, Jorge, é outra, tá? Você não precisa ganhar, não. Você tem muita coisa que você pode fazer. E
Existe um ditado que diz assim, não é? Ninguém é tão pobre que não tenha nada para doar. E ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Porque isso nós estamos falando dos valores morais e espirituais. Então, ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer, para doar. E ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Então, essas duas polaridades têm as suas necessidades, as suas especificidades e o exercício no caminho do bem. Nós teríamos aqui muita coisa para que nós pudéssemos falar e abranger. Mas as desigualdades sociais não falam apenas da desigualdade entre ricos e pobres, mas também falam sobre as diferenças das etnias e raças, porque muitos ainda fazem distinção. Não conseguem olhar para um povo indígena e chamá-los de irmãos. Como pode alguém achar que são inferiores? E o reino animal, tão bom, né? Os nossos pets, né? Ali com a gente, aprontando, fazendo. Hoje em dia eles fazem parte da família. Tão bom poder abraçar, chegar em casa, né? E aí você tem o seu petzinho que às vezes te abraça, te beija, né? E tá ali ao seu lado. Faz parte da família. Né? E homens e mulheres, como nós citamos. Leon Denis, também ainda no livro Depois da Morte, nesse capítulo 55, que fala das questões sociais, ele fala que a questão social não abrange somente as relações das classes entre si, mas também, como por exemplo, a mulher de todas as ordens, a mulher, essa grande, olha como ele coloca, essa grande sacrificada, a qual seria equitativo restituir todos os direitos naturais que possuímos. A doutrina espírita nos ensina o quê, gente? Está lá no livro dos Espíritos, está lá no Evangelho, que todos nós, homens e mulheres, somos iguais perante Deus. Inclusive que, em diversas encarnações, nós, homens, estivemos na polaridade feminina. E as mulheres estiveram na polaridade masculina. Então, por esse fio e por essa cerciva, ele procura colocar que todos nós devemos ter um elemento fundamental em tudo isso que nós estamos falando para minimizarmos e diluirmos as desigualdades sociais, que é uma palavrinha simples, que é o respeito. Se nós respeitássemos uns aos outros, a gente sente muito falta disso no meio social hoje em dia. São, às vezes, pais que não respeitam seus filhos, filhos que não respeitam seus pais, cônjuges que não se respeitam, pessoas que andam na condução, eu tomei uma fechada, eu vou atrás dele. Para quê? Não, eu vou resolver isso. Para quê? E vai atrás, e fecha o outro. E aí acontecem tragédias e mais tragédias. Homens que hoje em dia não aceitam. Olha, você se separou de mim. Não vou aceitar. Não posso aceitar. Você tem que viver comigo. Não vai viver com mais ninguém. Aí homens tiram suas próprias vidas e de suas companheiras. Tudo isso precisa ser diluído, precisa ser minimizado. E um dos caminhos que a espiritualidade nos traz, além dessa transformação interior, é essa questão do respeito. Respeito uns aos outros. Dalva Silva, no livro Os Caminhos do Amor, lançado pela Federação Espírita Brasileira em 1997, ela tem um capítulo que ela fala quem é a mulher. E ela fala sobre essas questões da reencarnação, tudo, mas ela fala uma coisa muito bacana. A sociedade atual não espera da mulher que ela apenas abrigue e alimente os indivíduos, porque isso era uma cultura, bem antiga, que a mulher era para ser do lar, para cuidar apenas dos filhos.
E ela coloca, hoje, exige a sociedade que ela seja também capaz de dar a sua cota de produção à coletividade geral. Então, hoje em dia, eu tenho uma amiga que ela diz assim, ela olha para mim e diz assim, Jorge, você é homem, você faz uma coisa de cada vez. Eu sou mulher, eu faço 5. Eu falei assim, Aí eu começo a ver ela fazendo mais, que eu falei assim, realmente, parabéns. Porque ela cuida do filho, cuida da casa, trabalha, faz isso, faz aquilo, lembra das contas, faz isso, faz aquilo, e ainda apoia, e ainda dá uma de psicóloga com o marido, porque ele chega em casa, reclama tal, e ela vai, cuida, vai, conversa com ele, e vai, aí vai o universo. Então, parabéns a todos os espíritos que aceitam estar nessa polaridade feminina, nesta encarnação. Parabéns, mulheres. E que a gente dilua e diminua isso nessa desigualdade social, porque todos somos iguais. Todos temos a mesma capacidade, ninguém é melhor do que ninguém. E a gente precisa estimular o respeito. Respeito uns aos outros, como nós falamos, para que possamos trabalhar mais a igualdade junto a cada um de nós. Igualdade não apenas nas questões sociais de ricos e pobres, mas também de gênero, homens, mulheres, de etnias, raças, entre outros mais. Precisamos respeitar-nos mais uns aos outros, lembrando que Deus é soberanamente justo e bom. E todas essas desigualdades sociais são criadas por cada um de nós. Precisamos nos transformar intimamente e buscar essa reformulação interior. E já nos aproximando para que possamos encerrar a atividade dessa manhã, essa conversa, essa palavra, essas reflexões que precisamos levar conosco, deixamos uma breve história. O peso invisível da balança. O peso invisível da balança. A sala era simples, com cadeiras organizadas em círculo. Na parede estava escrita com cuidado: fora da caridade não há salvação. Os evangelizandos conversavam em voz baixa, até que entra um evangelizador. O senhor Augusto entra com um sorriso sereno. Hoje, disse ele sentando-se, vamos conversar sobre algo que inquieta muita gente: a justiça divina e as desigualdades no mundo. Vamos ver o que o senhor Augusto conversou com seus evangelizandos. Lucas, um dos mais curiosos, levantou a mão. Senhor Augusto, se Deus é justo, por que existem pessoas tão ricas e outras tão pobres? Aquela criança com essa pergunta para aquele evangelizador. Uns nascem com tudo, outros nascem sem nada. Um leve silêncio tomou conta da sala. Augusto, ele não respondeu de imediato, mas pegou uma pequena balança de madeira que estava sobre a mesa. Imaginem, começou ele, que esta balança representa a justiça divina. Mas há algo importante. Ela não pesa apenas o que nós estamos vendo. Pesa também o que nós não vemos. Marina franziu a testa. Como assim? É uma balança? Ela não pesa aquilo que nós vemos, pesa aquilo que nós não vemos? Nós enxergamos apenas uma vida, uma existência. Mas, segundo a doutrina espírita, a vida é contínua. O espírito é imortal, passa por muitas experiências. O que hoje parece desigual pode ser, na verdade, uma continuação dos aprendizados iniciando em outra vida. Prestem atenção nessa resposta. O que hoje para a gente parece ser desigual pode ser, na verdade, uma continuação do aprendizado daquele espírito. Então, tudo que passamos nos traz um aprendizado. Pedro, mais cético, questionou:
Então quer dizer que quem sofre hoje está pagando por algum erro do passado? Augusto sorriu com delicadeza. Não devemos pensar, nós até comentamos isso anteriormente, em punição, mas uma educação para a alma. A justiça divina não castiga, ela ensina. Cada situação é uma oportunidade para o crescimento de todos nós. A riqueza pode ser uma prova e a pobreza também. Prova? Perguntou a Ana. Sim, a riqueza testa o desapego, a generosidade e a responsabilidade. A pobreza testa a resignação, a fé e a perseverança. Nenhuma condição é por si só melhor ou pior que a outra. Tudo depende de como o espírito utiliza as experiências ao qual irá passar. Lucas apoiou o queixo na mão. Então um rico pode falhar e um pobre pode vencer? Porque muita gente pensa que não pode vencer. Exatamente. E o contrário também. Há ricos que se perdem no seu próprio egoísmo. Há outros que transformam os seus recursos em bênçãos para muitos. Há pobres que cultivam a revolta e outros que desenvolvem a grandeza moral de passar pelas provações da vida. Marina olhou para a balança, mas mesmo assim parece injusto. Augusto inclinou a cabeça para a frente. Parece, porque vemos apenas um fragmento da história desses espíritos. Imaginem assistir a um único capítulo de um livro e tentar julgar toda a trama. Leiam apenas o capítulo 20 de um romance. Você já consegue desvendar toda a história? Não. Nesse momento, Júlia, até então, porque permanecia em silêncio, levantou a mão. Senhor Augusto, e sobre as desigualdades entre os homens e as mulheres? Por que ainda vemos tantas injustiças neste sentido? O evangelizador fez uma pausa, como escolhe cuidadosamente as palavras. Essa é uma questão muito importante, Júlia. Pela visão espírita, os espíritos não têm sexo. Como entendemos assim no corpo físico? Ele pode reencarnar como homem ou como mulher, conforme as necessidades de aprendizado para cada um. Pedro pareceu surpreso. Então, um homem hoje pode ter sido uma mulher em outra vida? Sim, respondeu Augusto. E a mulher pode ter sido um homem. Essa alternância permite que o espírito desenvolva as suas virtudes. Desenvolver as suas virtudes. Compreenda os diferentes desafios e aprenda a respeitar um ao outro com uma profundidade muito maior. Ana, então, refletiu em voz alta. Então, a desigualdade entre homens e mulheres não faz parte da lei divina. Claro que não, respondeu o senhor Augusto. A desigualdade nasce das imperfeições humanas, como nós falamos sobre o orgulho e o egoísmo. A lei divina estabelece a igualdade dos direitos entre todos os espíritos, em todas as condições. Ou seja, é algo que nós, como sociedade, ainda precisamos aprender. E aí o senhor Augusto responde, exatamente, quando o homem desrespeita uma mulher, ou quando uma mulher é impedida de crescer por preconceitos, isso não é da vontade de Deus, mas um reflexo de um mundo que ainda precisa muito evoluir. Então, essas situações também são oportunidades do aprendizado? Perguntou Marina. Sim, para quem sofre é uma prova de resistência e dignidade. Para quem causa a desigualdade,
é uma prova da própria consciência moral que ele vai ter que passar, que muitas das vezes vai ser reajustada no próprio futuro. E para todos nós é um convite à ação justa. Terminando as suas considerações, ele fez uma breve pausa. A justiça divina permite que passamos por diversas experiências justamente para poder desenvolver a empatia. Ao viver como homem e como mulher, o espírito aprende pouco a pouco a enxergar além das aparências e a respeitar a essência que todos nós trazemos em nosso coração. Lembra que a gente falou sobre observarmos os aspectos externos ou estamos observando a essência que aquele espírito traz dentro de si mesmo? A justiça divina é perfeita, porque considera o espírito na sua totalidade, através da sua trajetória, das suas escolhas, das suas necessidades de aprendizado. Nenhuma dor é inútil, mas também nenhuma alegria é sem propósito. Então Pedro respirou fundo. Então, o importante não é o que nós temos, nem mesmo quem somos apenas exteriormente, mas o que nós fazemos com tudo isso que Deus nos dá em nossas vidas. Esses valores morais e essas virtudes que existem dentro de cada um de nós. A verdadeira igualdade está no destino de todos, que é a perfeição espiritual. Todos fomos criados simples e ignorantes, e todos chegaremos à plenitude. O caminho, ele pode variar, mas o destino de todos será sempre o mesmo. Então Ana sorriu e disse: isso muda tudo. A gente para de comparar e começa a compreender. E Augusto diz: é mais do que compreender, somos convidados a agir diante das desigualdades, seja elas da riqueza de gênero. Não devemos julgar, mas ajudar e transformar. A caridade, o respeito e a justiça são os elementos que irão equilibrar a balança do invisível. Pratiquemos o bem, pratiquemos o respeito, a caridade, estimulemos o senso de justiça, arregacemos as mangas e vamos trabalhar. Cada gesto de bondade, cada atitude de respeito, cada defesa do que é justo vai contribuir para que possamos equilibrar e reharmonizar este mundo que vivemos. Então, queridos amigos, a gente agradece por estarmos aqui nesta manhã, por podermos estar aqui entre irmãos, termos a oportunidade de refletir sobre aquilo que a espiritualidade deseja nos ensinar. Mas é pegar isso que a gente está refletindo aqui no dia de hoje e levarmos para nossas vidas. É chegar lá fora e aplicar. É chegar lá fora e verdadeiramente trabalhar. É transformar a cada um de nós para que nos tornemos espíritos mais conscientes, um pouco mais respeitosos e um pouco melhores, para contribuirmos por uma sociedade melhor. Se queremos ajudar a sociedade, precisamos também ajudar a nós mesmos. Que Deus abençoe a todos. Agradecemos a paciência em nos ouvir nesta manhã. Que Deus abençoe a todos os lares, que Deus abençoe a todas as famílias. Daqui a pouco retornaremos, então que retornemos em paz e em segurança para os nossos compromissos. E que Deus abençoe a todos vós, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Agradecemos
ao nosso companheiro Jorge José, porque nos trouxe muitas reflexões importantes, atuais, sempre, né? Atuais. E eu fiquei lembrando ali da música do Carlinhos Conceição, né? Obra de Jesus, mas a tarefa é nossa. Então ele falou aqui a historinha, né? Enquanto você contava a historinha, eu estava lembrando da importância da evangelização, né? É muito importante. Então, assim, são tantos pontos, né? Se a gente fosse elencar, mas é muito importante a evangelização. A historinha fala de um momento de evangelização e é uma historinha que fala ao coração das crianças, mas falou ao coração da gente, né? Nós compreendemos perfeitamente, que era o que Jesus fazia, né? Ele falava para a gente por parábolas, trazia essas histórias, e as histórias nos fazem compreender perfeitamente. Mas acho que o que fica, né, para a gente é essa responsabilidade que nós temos, né? Então é sempre muito oportuna essa lembrança de que tudo se faz através da nossa ação. Então eu creio que nós vamos sair daqui hoje levando muitas reflexões, né? Porque eu falo que a gente vai ao longo da semana colocando na nossa vida tudo que a gente vai ouvindo aqui, a gente vai, né, levando para a nossa vida cotidiana e a gente vai lembrar. E eu ouvi lá no centro no domingo, e aí a gente coloca, né, naquela situação, e é assim que nós vamos nos transformando e agindo da melhor forma possível, da forma mais cristã que pudermos na nossa vida, junto à nossa família e a todos aqueles que caminham conosco. E agora que o Jorge já bebeu um pouquinho de água, já respirou um pouquinho, nós vamos pedir que ele faça a nossa prece de encerramento, lembrando que depois da prece, a gente tem o sorteio do livro, antes dos passos. Elevar mais uma vez nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, a esses bondosos amigos espirituais, agradecendo por mais esta manhã, agradecendo a oportunidade de aprendizado e de conhecimento, aprendizado, Senhor, que nos traz uma consciência maior dessa renovação moral, dessa renovação espiritual, para nos tornarmos um pouquinho melhores, construtores de uma sociedade melhor. Mestre amado, sempre solicitamos para que veja os irmãos e companheiros que estão sempre aqui nessa casa, nesse Centro Espírita Miguel, na casa de Miguel, para que eles possam, Senhor, ser abraçados, serem acolhidos. Aqueles que não puderam estar conosco na manhã de hoje, mas aqueles que estão sempre presentes, aqueles que se encontram no plano espiritual, esses benfeitores que vêm trabalhar, e os irmãos que tiveram a oportunidade também de nos ouvir. Mestre amado, que essa luz, que essa força e que essa esperança seja levada conosco para os nossos lares, que possamos espalhar essa energia e essa luz através de um olhar amigo, de um sorriso, da misericórdia divina, da compaixão, como falamos muito em respeito e em empatia, desse sentimento de fraternidade, de solidariedade. Precisamos, Senhor, acolher, consolar, sermos acolhidos, compreender, muito mais do que sermos compreendidos, e amar, muito mais do que sermos amados. Mestre amado querido, que essas sementes do bem possam continuar a ser plantadas e germinem cada vez mais, favorecendo para que possamos implantar esse reino da regeneração, da paz e do amor. Mais uma vez, agradecidos estamos, e que possamos iniciar e encerrar essa etapa das atividades desta manhã. Graças a Deus.
Trazias o coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegrias, e os sonhos adornavam-te os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltastes os olhos para o céu, como ainda dá, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Choras, Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. E hoje tens o que plantaste lá para trás, mas o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. assim verás teus sonhos germinando no futuro. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. Teus sonhos germinando no futuro. Teus sonhos germinando no futuro. Teus sonhos germinando no futuro.